O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Isso está em Lucas 22, versículo 7. Na mesma ocasião em que os judeus celebravam sua libertação da escravidão do Egito, Jesus tinha um encontro marcado com a morte. Esta seria a verdadeira Páscoa, a concretização daquilo que foi tipificado em milhares de Páscoas celebradas desde a libertação do povo hebreu. Mas desta vez o sacrificado não seria um animal, e sim um homem, o único e suficiente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1,29. Quando Deus, por intermédio de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito, a série de pragas que caiu sobre a terra culminou com a morte dos primogênitos. Só havia uma maneira de os hebreus escaparem daquele juízo que cairia sobre cada família: um sacrifício substitutivo. Para isso, Deus deu instruções de como um cordeiro devia ser morto e o seu sangue passado do lado de fora dos batentes da porta de cada casa. Deus disse assim: "Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito." Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículos 11 ao 13. A palavra Páscoa significa passar por cima. E foi o que o Senhor fez com as casas nas quais o sangue foi aplicado ao batente da porta. Passou por cima, porque a morte já havia estado ali. A morte de um cordeiro. A salvação, proporcionada pelo sangue do cordeiro, era ampla o suficiente para incluir também os egípcios, que acreditassem na ameaça. E foi assim que muitos deles e de outros povos acabaram saindo junto com os hebreus. Em Números 11, versículo 4, nós os encontramos como um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Essa é a definição que dá nesse capítulo. Aquele sacrifício do cordeiro substituto era uma figura do sacrifício maior que Deus faria séculos mais tarde. Todavia, no lugar de um animal, Deus usaria o seu cordeiro perfeito e sem mancha de pecado, o seu próprio filho Jesus. Se o sangue daquele sacrifício no Egito foi capaz de livrar da morte hebreus e estrangeiros que creram no que Deus disse, quanto mais então o sangue de Cristo, como fala em Hebreus 9,14. Se Jesus tivesse faltado ao encontro que Deus marcou com ele na cruz, ninguém seria salvo. E o que aconteceria se os discípulos não seguissem as instruções dos próximos 3 minutos? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.